mais uma vez. O Senhor tem prometido isso. E quando chegasse essa hora, nós não deveríamos nos preocupar com o que haveria de ser dito, nem como, nem o que, porque o Senhor estaria ali para inspirar. O pregador precisa da inspiração como o povo precisa da inspiração. Senhor, que a mente mais simples, a pessoa mais simples, com o raciocínio mais simples, desde o mais educado, de mente mais rápida e mais ágil, mais competente, todos possam receber a sua palavra. O Senhor prometeu que o Senhor enviaria anjos para ministrar a palavra para o povo, Deus. E eu acredito que esses anjos estão aqui nessa hora. E eu estou certo que ninguém sairá daqui do modo como entrou. Todos sairão daqui abençoados. E, Senhor, que possamos sair daqui e dizer que o nosso coração estava ardendo enquanto o Senhor falava conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Muito boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo, aos usuários da internet, aos ouvintes da Rádio Anhanguera, às igrejas em conexão. O meu pequeno Lucas está lá em Joinville nesse instante, com a parte da igreja também, assistindo através da internet. Eu agradeço a confiança do pastor Joaquim. É sempre um grande privilégio poder falar a palavra. Contudo, eu confesso a vocês que é chegada uma hora muito decisiva para a igreja. Eu acredito que nós estamos num grande êxodo, e é a aspiração de todos os ministros, é a aspiração de todo o povo, que é sair da letra da palavra, só letra. Há muitas pessoas que alcançaram o conhecimento da verdade, mas não receberam a verdade. Receber a verdade é receber o poder da verdade dentro do seu coração. E é nisso que nós estamos interessados, receber essa dinâmica, esse poder de Deus para incendiar o que já está em nós. Deus colocou em você essa semente predestinada. E essa semente, ela é vivificada pela palavra de Deus, e ela já está lá. Então, eu estou assim, nessa dependência de Deus. Eu confesso aos irmãos, é uma grande dificuldade resumir tudo em poucas palavras. O profeta disse que quando você tem uma colherzinha de água do oceano, então você tem todo o oceano. Mas as coisas que Deus vem mostrando para todos nós, os olhos estão sendo tão abertos, estão tremendamente abertos, e para todo lado que você olha, você vê a glória de Deus, e são coisas tão profundas, e nós estamos diante de uma grande reserva de alimento, de um grande estoque de alimento. Nós estamos diante de um poço artesiano, é algo que não tem fim, quanto mais cava, mais água sai. Isso é a promessa de Deus, é a promessa de Jesus Cristo para essa hora em que estamos vivendo. O que eu quero também dizer é aos irmãos, à igreja, se eu falar alguma coisa que você não crê ou que você não entende, você tem o seu pastor, ele tem os dois dinheiros, ele saberá como conduzir o seu coração a todo o entendimento do que Deus tem nos dado. Eu também acredito muito que estamos entrando numa nova etapa, essa mudança de tabernáculo, muito bem frisada pelo irmão Wilson, uma terceira etapa. Deus é perfeito em 3, e aquele vibrar e o revibrar. Eu creio que o grande avivamento da noiva já está em operação, e isso é algo interno, é algo dentro da sua alma, e quem tem, tem. Quem não tem, não vai participar disso. Quem não tem, não vai saber isso. Porque quando Maria recebeu a semente e o anjo falou para ela, e ela disse, seja feita conforme a tua palavra, ela tinha um avivamento dentro dela.
E quem participou daquilo? Só ela. Somente a noiva participará desse grande avivamento que foi prometido pelo profeta. Esse batismo coletivo, essa chegada na pedra de coroa. Isso é algo dessa natureza. Então eu convidaria a amada igreja que pudesse colocar em pé, a maior parte já está de pé, que abríssemos nossa Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 6. Eu quero intitular essa mensagem assim: Jesus veio em carne humana hoje. Eu quero colocar esse título: Jesus veio em carne humana hoje. Porque saber que Jesus Cristo veio em carne humana há 2000 anos atrás não é muita coisa. Todas as igrejas denominacionais pregam isso, é fundamento. Eles têm feito quadros, eles têm desenhado, feito crucifixo, eles têm estabelecido igrejas sobre esse Jesus que veio há 2000 anos atrás. Agora, reconhecer Jesus encarnado hoje precisa do Espírito Santo. E se você que está aqui nessa noite não tem o batismo com o Espírito Santo, desespere-se para receber o batismo com o Espírito Santo, porque isso é uma promessa de Deus. Se você crê no Evangelho, isso é para você. Amém. Leiamos a Bíblia. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Agora presta atenção, sublinhe sua Bíblia. Isso é algo para hoje. Todo espírito, agora referindo-se a nós, com letra minúscula, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa. É o 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Uma outra tradução bem mais precisa do que essa que eu li aqui. Vou repetir. Veja como o Espírito Santo está cuidando do assunto. Vocês não imaginam a quantidade de ajuda que eu tenho recebido nesses dias, de mensagens, de referências que eu poderia usar para apoiar o assunto. Se eu fosse trazer tudo, nós não teríamos tempo para ler isso, porque o Espírito Santo está interessado no assunto. Ele está cuidando disso. E isso tem a ver com o arrebatamento da igreja. Isso tem a ver com o seu arrebatamento. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Eu gostaria que todos saíssem daqui confessando isso, que Deus te revelou que Jesus veio em carne na presente era em que estamos vivendo. Isso manifestará o seu espírito. Você tem que conhecer o seu espírito. Senhor Jesus, eu não posso tomar audiência sob meu controle, mas Tu podes. Segura sob o Teu controle, ó Deus, cada espírito que está aqui. Que Satanás não tenha uma oportunidade no nosso meio para desviar a atenção do povo. Em nome de Jesus, eu tomo toda a audiência sob o controle da palavra de Deus, sob o controle do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Assentai-vos. O meu assunto está relacionado com a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu quero falar sobre a evidência de que Jesus Cristo veio em carne nos nossos dias e como que ele tem se encarnado na sua igreja. Todo o quadro ou todo o cenário de Sodoma está montado. Não falta nada. Todos os dias de Sodoma e Gomorra, comendo, bebendo, comprando, edificando, vendendo, o homossexualismo e coisas dessa natureza, o mundanismo, o estado da mulher e assim por diante. Os dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não viram. Todo esse cenário está montado, essas evidências da segunda vinda de Cristo. Contudo, essas evidências, elas são para a igreja de modo geral. Porém, existem evidências a respeito da volta de Jesus Cristo que só a noiva de Jesus Cristo veria. Só a noiva de Jesus Cristo receberia isto. E esses sinais, Deus nos deu isso para que a fé de arrebatamento se instalasse dentro de nós. Os que partiram estão dependendo da nossa perfeição. Para que eles possam ressuscitar, eles dependem de mim e de você. Eles dependem de que essa igreja chegue à adoção a ponto de falar no lugar de Deus. A ponto de que ela possa falar de Deus, sustentar aquilo. Então, há certos sinais, e eu quero tratar desses sinais que são somente para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente para a pequena noiva. São coisas que você não terá como convencer as pessoas. Tem que ser Deus. Tem que ser o Espírito Santo. Agora, é o dia da grande apostasia também, o tempo em que as pessoas abandonariam a palavra. A apostasia significa abandono da palavra, tempos trabalhosos. É um tempo muito difícil para pregar o Evangelho e assim por diante. Homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, caluniadores, homens teimosos, homens difíceis, homens que têm aparência de piedade, pessoas que se diriam religiosas e carregariam o nome de Jesus Cristo. Tempos de guerras e rumores de guerras. Nós estamos convivendo com essa guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, e para quem lê a Bíblia, para quem lê a mensagem, isso não é uma coisa de menos importância. O profeta disse que o tipo de discernimento que você tem, de tudo que você vê e de tudo que você ouve, determina o lugar para onde você está indo. Os acontecimentos da palavra de Deus. A América, em 1964, mais ou menos, alguém disse assim: Deus abençoe a América. Disse o profeta: não, eu nem oro mais por ela. Ela cruzou a linha da misericórdia em 1960. Quando ela deu as costas para a coluna de fogo, quando ela rejeitou a mensagem da hora, quando ela expulsou o Filho do Homem, ela pôs para fora o Filho do Homem, ela cruzou a linha da misericórdia. Então ela está debaixo do juízo de Deus. 40 anos tem se passado, e 40 é o número do juízo. Isso é uma coisa muito importante. Na sexta-feira da Paixão de 1964, hoje também é comemorada a sexta-feira da Paixão. Em 1964 houve aquele grande terremoto que quase afundou o Alasca, quase que desequilibrou a terra. E disse o profeta que aquilo é o juízo de Deus. Ele disse aquilo em 63, me parece, na mensagem Escolhendo uma Noiva, que o juízo de Deus estava fervendo debaixo de Los Angeles. Ora, se estava naquela época, e hoje? A ciência já disse que o mar já entrou debaixo de Los Angeles. Há uma falha chamada Falha de San André. É um pedaço de terra de 2.400 quilômetros por
500 de largura, esse pedaço de terra vai afundar para dentro do mar 60 quilômetros. Os cientistas estão calculando que vai haver ondas de 300 metros. Aquelas ilhas ali da América Central, que hoje é um paraíso para as pessoas ricas, tudo aquilo vai afundar. É o grande terremoto profetizado. Eles estão se impondo como se não houvesse um Deus, como se fosse a nação mais poderosa do mundo, que fazem tudo o que querem, que ameaçam, fazem coisas que ninguém pode se opor. Mas eles não sabem que a mão de Deus, o juízo, pesa sobre eles. A escritura já está na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado fostes na balança e encontrado culpado. Agora, eles estão lutando contra a antiga Pérsia. Iraque é a antiga Pérsia. Você pode tomar o mapa e localizar. Lá fica a antiga Babilônia, a cidade mais antiga que se conhece, Ur dos Caldeus. Lá é a Mesopotâmia. E eles estão lutando contra os persas. Eles destruíram a cidade, mas cadê o rei persa? E a Bíblia fala que a Pérsia, Gog e Magog, e uma nação da África, vão ser levantadas e vão ser puxadas pelo queixo por Deus para ir contra Israel. Há profecias a respeito disso. Então, na verdade, você tem que atentar para essas coisas. Esse grande terremoto que está por acontecer, isso está ligado com aquela 7ª profecia da qual falou o profeta. Ele ouviu um grande estrondo e ele olhou para trás e viu a América em grandes crateras. Às vezes pensamos que uma bomba será lançada sobre eles, mas veja, uma bomba não pode destruir toda a América. E uma bomba que caísse apenas nos Estados Unidos, sem afetar o Canadá e o México, mas a grande cratera que ele viu afetou só a América. Isso tem a ver com esse grande terremoto que está ligado com a segunda vinda de Cristo. Nós estamos dentro da segunda vinda de Cristo. Aquela grande voz que disse, eis aí o esposo, já foi ouvida. Ela já está para trás. Talvez você não creia como eu estou falando, mas se Deus me der graça, ao chegarmos no final, você vai ver que isso é fato. Então, como dizia, em 64 houve aquele grande terremoto, o ano que vem fazem 40 anos. Esse mês de março fez 40 anos que os selos foram abertos. É um tempo de juízo. Porém, 40 anos do ministério do pastor Joaquim, porém é o tempo mais glorioso que pudéssemos viver. É o tempo da ressurreição de nossos irmãos. É o tempo de nossa transformação. É o tempo de nosso ajuntamento nos ares com o Senhor Jesus Cristo. Os profetas desejaram viver esse dia. E Deus concedeu a nós esse grande privilégio de viver esse dia. Portanto, o que eu diria? Não perca a sua oportunidade. Não deixe isso fugir pelo meio dos seus dedos. Não saia daqui alheio, dizendo, o que esse homem falou? Não entendi nada. Talvez você não entendeu nada, mas desespere-se. Sabe, para entender a segunda vinda de Cristo, você tem que entrar no espírito do profeta. João disse, eu estava no espírito do Senhor, no dia do Senhor. Muitas pessoas querem entender a mensagem fora do espírito. Elas leem a mensagem como pessoas curiosas, para tomar notas, para tantas coisas mais, para ficarem cultas com a mensagem. Elas penduram o quadro do profeta na sala, elas fazem tantas coisas, porém elas nunca entram no espírito do profeta. E você tem que entrar no espírito do profeta, para poder entender o que ele pregou, do jeito que ele pregou. Então, quando o profeta vivia, as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, todas as coisas apontavam para a segunda vinda de Cristo. Todas, os judeus voltando para a sua terra, a grande apostasia, o Filho do Homem sendo colocado para fora das denominações, Sodoma e Gomorra, e tantas coisas, sinais no céu, aquela nuvem, a coluna de fogo,
ele sendo rejeitado, todas as coisas combinando, mostrando que é o tempo da segunda vinda de Cristo. Então, para você entrar nesse espírito, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo e entrar na terra, e você não pode apenas receber os pinguinhos de água por cima, você tem que entrar nisso completamente. Você não pode mais ficar com água só pelo tornozelo. Está contente só com o batismo no nome de Jesus? Isso não é muita coisa. Isso não vai te pôr no rapto. Isso faz parte, mas não vai te pôr lá. Você vai com água até as coxas, muito bem, não é muita coisa. Você já sabe a respeito da Santa Ceia, você sabe a respeito da santificação, e já conhece algumas coisinhas. Você vai com água até os ombros, bom, muito bem, entrou mais profundo, conhece as eras, os senos, assim por diante. Mas você tem que mergulhar em águas profundas, aonde os seus pés não tenham mais nada para apoiar. Muitas pessoas estão apoiadas em seus próprios pensamentos. Você tem que mergulhar tão profundo, aonde você possa se apoiar apenas na água viva que é a palavra de Deus. Porque esse rio da água da vida saía diretamente do trono. E você tem que mergulhar nisso, entrar completamente. Há muitas pessoas que estão com uma parte do corpo aqui dentro, mas os olhos estão lá fora. O braço está lá fora, as pernas, a orelha e assim por diante. Você tem que entrar completamente. Porque você não pode errar o caminho por um pouquinho. Ah, eu quase entrei. Quase fui. Isso não pode. Não haverá uma nova oportunidade. Essa é a sua última oportunidade. Então, por favor, entre completamente nisso. Aleluias. Agora, sabe, falando a respeito da segunda vinda de Cristo, o profeta disse que isso sempre havia uma polêmica. Uns diziam que ele vinha numa nuvem, outros diziam que ele vinha num cavalo branco, outros diziam, não, nenhum nem outro, ele vem invisível. Porém, tudo isso é um pedaço da verdade. Isso tudo tem que ser juntado para formar um quadro. A nuvem está certa, o cavalo está certo, o invisível como ladrão também está certo. Porém, somente um profeta para nos ajudar a botar tudo em ordem. Ontem, quando o pastor Agostinho falava a respeito dos 4 animais, eu achei algo muito importante. Não só o fato de que ele estava olhando para o trono, mas aquilo representou para mim o milênio, a vida eterna, onde o boi não vai ser comido pelo leão, onde haverá uma harmonia completa entre o homem e toda a natureza, os céus e a terra se juntando, e todos vivendo nesse glorioso milênio. Aleluias! E isso só é possível com a presença de Deus. E toda essa harmonia que há entre nós só é possível por causa da presença de Deus. Deus trabalhou muito para pôr um povo sentado, para ouvir sua palavra. E Ele conseguiu. Graças a Deus. Amém. Aleluias. Agora, a segunda vinda de Cristo, ela foi profetizada na Bíblia. Isso está em São Mateus capítulo 24. São Mateus capítulo 24. Eu vou me colocar na mão de Deus, se eu precisar falar amanhã, e se Deus me der graça, se o pastor Joaquim quiser, vamos assim, isso é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, tão profundo. Mateus 24 é aquele grande sermão profético, do qual o profeta baseou muitas de suas mensagens, aonde os discípulos fizeram a Jesus 3 perguntas. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele, assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Agora, anota isso do jeito que está escrito. É por isso que muitas pessoas passam por cima das coisas, porque elas não meditam, elas não param para refletir, e confundem as coisas. Você vai ver a vaca comendo em cima da árvore, isso não está certo. Eles fizeram 3 perguntas, e Jesus respondeu as 3 dentro de São Mateus 24. Diz-nos
quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando não ficará pedra sobre pedra? Foi a primeira pergunta. A segunda, que sinal haverá de tua vinda? O que também nos interessa. Estamos interessados nisso. Terceira pergunta, e do fim dos tempos? Então são três perguntas bem claras. Quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? Segunda, que sinal haverá da tua vinda? E terceira, e do fim dos tempos. Então ele responde a respeito da destruição de Jerusalém, e isso aconteceu no ano de 76 de nossa era, através do general Tito. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Se o povo que destruiu foi romano, então o príncipe também seria romano. Ele destruiu a cidade como nós já conhecemos. Agora veja em Mateus 24, verso 27. Eu preciso resumir isso para poder chegar a um contexto muito importante. Veja os sinais da sua vinda, bem claro em sua palavra. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Ele não disse do ocidente ao oriente, ele disse do oriente ao ocidente. Você sabe que o sol nasce no oriente e ele vai se pôr no ocidente. O evangelho caminha de acordo com a natureza. O evangelho começou em Jerusalém, caminhou a Judéia, Samaria, veio à Alemanha com Lutero, veio à Inglaterra com João Wesley, cruzou o oceano, veio na América com os pentecostais, e lá na costa oeste, onde o sol se põe, veio a mensagem do sétimo anjo, a mensagem precursora, a mensagem que apontou a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o sol brilha do oriente ao ocidente, o mesmo sol da justiça que brilhou lá no oriente, o mesmo sol da justiça brilharia aqui no ocidente. Há muitos evangelistas confusos quando se fala que o evangelho tem que chegar ao fim do mundo. Então eles pensam no fim do mundo numa tribo remota lá nos confins da África, e fazem um tremendo esforço missionário para levar o evangelho lá numa tribo da África. Porém os confins da terra é aqui na América. O evangelho chegou aqui no fim, onde o sol se põe, ele vai brilhar de novo lá no oriente. O evangelho chegou no fim e agora está voltando para brilhar sobre os judeus. Esse mesmo sol está voltando agora para brilhar sobre os 144 mil que já estão na terra prometida, aguardando a chegada do seu Messias, Jesus Cristo. Então vejam, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, ele se mostrou, isso não é uma coisa escondida. O mundo estará inexcusável no dia do juízo, porque Jesus mostrou-se claramente. Ele mostrou-se. A ciência testemunhou, a Bíblia testemunhou, a natureza testemunhou, a igreja testemunhou, porém eles viram, mas não creram. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Porém Deus predestinou um povo. Sabe, a eleição e a predestinação são duas coisas diferentes, porém elas estão juntas. A eleição, a Bíblia fala, e pelo pré-conhecimento, e aos que dantes conheceu, quer dizer, ele olhou para você, ele olhou dentro da tua alma, ele viu que você creria em sua palavra, ele viu que você o amaria, ele viu que você o aceitaria, e não importa o atoleiro em que você se encontre. O atoleiro da mulher samaritana não impediu que ela visse a luz da hora. Não importa o lugar onde você esteja, seja a condição moral mais desprezível que possa haver, porém Deus viu o seu coração. Ele olhou para dentro da sua alma e viu que você o amaria. Ele tomou seu nome então e colocou no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Porém, você não conseguiria voltar sozinho. Então ele criou um caminho de volta.
Ele mesmo, aqui está o grande amor de Deus. Oh, aleluia. Eu sou pai de um filho, menino, meu amigo Lucas. Digamos que Deus tivesse um filho, e Ele mandasse esse filho à terra morrer pelos pecadores. Isso não seria muita coisa. Não seria muita coisa. Mas o grande amor de Deus é que Ele mesmo deixou toda a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se e veio à terra, andou entre os pecadores, aleluias, e veio morrer na cruz do Calvário. Ele veio pagar o preço, não por todo o mundo, mas por você, que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, e Ele fez um caminho de volta. Agora, veja, a eleição olha para trás, olha o que você era, fumante, bêbado, prostituta, e seja lá o que você fosse, eu não posso aqui enumerar, mas repentinamente algo cruzou o teu caminho, e de um cardo você mudou para trigo, aleluias, isso é eleição. Agora, predestino, olha para frente, para onde você está indo? Você está indo para uma terra eterna, glória a Deus. Agora, aos que elegeu, a esse também predestinou, e aos que predestinou, Ele chamou. Ele botou dentro da sua alma algo chamando. Você nasceu com o desejo de ser salvo, algo puxando você para cima. Isso não vem de um homem, isso veio de Deus, aleluias. Há muitos que não têm desejo de voltar, mas você tem. Por quê? Porque Deus está te chamando, Ele viu dentro de você, aleluias. Então veja, isso mostra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas não conseguem encontrar, não conseguem se identificar com a segunda vinda, porque não sabem o que estão procurando. Como é que você pode encontrar uma coisa que não sabe o que está procurando? Como é que você vai achar, se você não sabe nem o que está procurando? Há muitas pessoas esperando a segunda vinda, então pintam quadros de um Jesus no céu, cheio com anjos, e muita gente com as mãos levantadas. Essa é a segunda vinda então. Outros dizem assim, se você ver esse carro desgovernado, é porque eu me fui no arrebatamento. Outros falam que o mercado vai estar vazio, e tantas coisas assim. Agora, Jesus identificou sua segunda vinda, e Ele disse, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então a igreja sabe o que está procurando. A mulher samaritana sabia o que ela procurava. Ela no poço, com uma condição terrível, moralmente falando, porém ela tinha aprendido, os pais dela tinham ensinado o que ela devia procurar com respeito ao Messias. André disse a Simão, achamos o Messias. Ele sabia que ele estava procurando. E você só poderá encontrar a segunda vinda quando Deus te revelar que Ele vem agora como Filho do Homem. Ele fala, quem amar sua segunda vinda? Você ama a sua segunda vinda? Pelo que você procura a respeito da sua segunda vinda? Para saber que Ele veio. A Bíblia fala, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Fizeram uma pergunta ao profeta, assim, irmão Bruno, o senhor crê que a noiva estará toda reunida no mesmo lugar no dia de sua vinda? Ele disse, eu creio. Onde será? Aqui em Goiânia, lá no oeste, lá em Jeffersonville, lá em Jerusalém. Vamos todos mudar para Jeffersonville. Depois que ele pregou a mensagem, pessoas começaram a vender suas casas e mudarem para Jeffersonville, porque dali se daria o arrebatamento. Quando ele viu aquela tonteria, ele falou, eu não falei isso, eu não disse isso, eu não sou responsável por isso. Mas ele disse que o lugar aonde você poderia se reunir para esperar sua segunda vinda é no corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E as águias são os filhos de Deus.
Então, a segunda vinda de Cristo seria identificada pela vinda do Filho do Homem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali há um mistério da segunda vinda de Cristo. Isso é muito familiar, lido tantas vezes. Aliás, 2 Tessalonicenses, não, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Agora escuta com atenção. Você que nunca ouviu isso, você que não sabe o que está procurando a respeito da segunda vinda, para saber se estamos dentro do dia da segunda vinda ou não. Veja o que fala Paulo, o profeta. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor, então, Jesus Cristo, o Filho do Homem, o que Ele fará na sua vinda? Antes da igreja subir, porque até então nós esperávamos que ela fosse simplesmente desaparecer, ela ia subir misteriosamente, de que ia tirar um de uma igreja, um de outra, e algumas pessoas teriam desaparecido. O marido ia para a cama com a esposa, e num dado momento ela desaparecia e ele ficaria. Dois irmãos iriam para o trabalho, um desapareceria e outro ficaria, e assim por diante. Contudo, o profeta de Deus veio colocar tudo isso em ordem. Quando Jesus se referiu assim, quando dois vão para uma cama, um será tomado, o outro deixado. Dois para o campo, um tomado e outro deixado. Primeiro, ele falou que o arrebatamento é individual. Individual. E segundo, que o rapto seria universal. Hoje à noite, nós vamos para a cama daqui a pouquinho. Se o arrebatamento for hoje, vai encontrar-nos na cama. Mas lá do outro lado do mundo, há gente que está indo para o trabalho, porque lá é dia. Agora, todos os que irão no rapto estarão todos reunidos num só lugar. Agora, para a mente que não tem a revelação, pensa como então? O lugar é Cristo, e você já está em Cristo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você entra em Cristo. E ali você fica escondido, você já está arrebatado. Está tão arrebatado que o diabo não tem mais como te achar. Os teus parentes não te acham mais. O mundo não te acha mais, porque você já está escondido. Você entra em Cristo, a porta fecha e o assunto está consumado. Como é que é? Os difamadores nem acham mais ele. E como disse o irmão Agostinho ontem, podem falar 1000 coisas de mim, para mim é zero. Oh, meu irmão Agostinho, como eu queria que o senhor continuasse pregando hoje. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Para onde? Aonde ele vai? Ele deixou o seu lugar no céu e desceu. E ele veio à terra. Ele veio se manifestar no meio do seu povo, identificando sua segunda vinda. E ele veio à terra não mais como filho de Deus. Veja, Jesus em sua primeira vinda, ele veio como filho do homem. Filho do homem, filho do homem, filho do homem, profetizando, discernindo os pensamentos dos corações, exercendo seu ministério. Porém ele disse, eu vou e eu volto, não vos deixarei órfãos, eu volto para vocês. E ele voltou no Pentecostes, e por 2000 anos, ele esteve no nosso meio como filho de Deus, o Espírito Santo na igreja, nas eras dos reformadores, Lutero, Wesley, pentecostais. Porém, na era da noiva, da senhora eleita, na hora do arrebatamento, ele viria não mais como filho de Deus, e sim como filho do homem. E filho do homem é um profeta. Ele viria à terra manifestando-se como um profeta. Então o mesmo Senhor descerá do céu, primeiro com alarido,
Alarido é uma trombeta soando, fazendo uma convocação. E essa foi a mensagem do sétimo anjo. Essa trombeta soou nos 4 cantos da terra. E ela clamou: sai dela, povo meu! E você ouviu a voz de Deus. E você deixou as denominações formais e frias. E você veio para aonde? Para um ajuntamento. E você foi ajuntado ao redor da palavra de Deus. E nós já estamos juntos nesse lugar. Não é algo para o futuro, é algo que já está acontecendo. Aleluias. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu. Alarido. Segundo, o mesmo Senhor na voz de arcanjo. Eu não preciso ler, está na mensagem do rapto. Voz de arcanjo é aquela mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Disse: Lázaro, vem para fora. Esta voz saiu do corpo de Jesus Cristo. E esta voz agora é o mesmo Jesus Cristo dentro do seu corpo aqui na terra. E esse corpo é a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja, tomada por Deus, falará a palavra. E ela vai chamar os mortos da sepultura. Não é você, é Deus em você. O mesmo Senhor no alarido, foi o mesmo Senhor no Numbrana. Agora é o mesmo Deus em você. Não se preocupe, a palavra já foi falada. Foi um pensamento, já foi expressada, está em pleno curso. Você não tem que se agitar, não tem que ir para debaixo de uma árvore e ficar gritando, ou ir para uma caverna e coisa assim. A palavra já está falada. Fique apenas no seu lugar e ali ele vai te encontrar. Aleluias. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, trombeta de Deus, aliás, com a voz de arcanjo, alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Essa trombeta é aquela mesma de Apocalipse 4 que disse: João, subi para cá. É a mesma trombeta que vai chamar esta igreja ressuscitada e os mortos ressuscitados e a igreja que está viva transformada, e junto essa voz chamará a igreja para cima para encontrar o Senhor nos ares. Há uma reunião nos ares que foi tipificada na Bíblia pelo encontro de Isaac com Rebeca. Não apenas nós o encontraremos no ar, estaria incompleto, mas a igreja de todas as eras, ressuscitada, junto num só corpo, a encontrar o Senhor nos ares. Jubileu. Isso é muito importante. Agora voltamos a Mateus para tomar esse quadro completo. Mateus 24, onde estamos lendo aqui. Então veja, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem já ficou provado para nós cabalmente, não tem mais necessidade de entrarmos em detalhes. Esse foi o ministério do sétimo anjo sobre a terra. O ministério de Malaquias, capítulo 4, Mateus 17, 11 e assim por diante. O ministério profético. Porém, há algo a mais ali dentro. Há algo a mais. Dentro desse véu chamado William Branham. Esse véu de carne. Há uma mensagem chamada o desvelar de Deus, que quer dizer tirando o véu. A palavra Apocalipse, ela é uma palavra grega, ela também quer dizer tirando o véu. Digamos que você não soubesse o que está aqui debaixo da minha mão, isso está coberto com um véu, e eu venho então, tiro esse véu, isso quer dizer Apocalipse. Apocalipse não quer dizer catástrofe, não quer dizer grande tribulação. A palavra quer dizer tirando o véu. E Deus desceu nesta era, e abriu os selos, e tirou o véu da frente dos nossos olhos, para mostrar para nós quem é Ele, como Ele vive, qual é seu nome, e todas as demais coisas. Então esse ministério profético, tomado, o nome foi um filho do homem, mas o filho do homem, o filho do homem, Jesus Cristo, que prometeu descer do céu, o mesmo Senhor descerá do céu. Esse Jesus Cristo, esse Filho do Homem, ele encarnou na pessoa de William Branham. William Branham não é o novo nome de Jesus Cristo. William Branham não é Jesus Cristo, no sentido literal da palavra.
No entanto, dentro desse homem, viveu na sua plenitude o Filho do Homem. Aquela luz na cabeça do profeta, aquele é o Logos, é a parte visível que saiu de dentro de Deus, que foi criada por Deus, para que pudéssemos conhecê-lo, porque Deus é luz. E essa luz veio ao mundo. E diz a Bíblia, tantos quantos receberam essa luz, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu essa luz? De todo o seu coração? Você é filho de Deus. Essa luz ali é o Logos que saiu de Deus, e ela identifica, ela mostra a plenitude de Deus morando dentro de um corpo. Não é apenas uma parte, mas é a plenitude, a totalidade de Deus morando num tabernáculo. Eu sei que isso é forte, isso parece uma idolatria, isso parece fanatismo, tem gente que tem medo de pregar, e assim por diante. Contudo, essa é a verdade. Dentro desse vaso, viveu na plenitude o Senhor Jesus Cristo. Como que sabemos? Pelo caráter, pelas características, pelo que ele fez dentro desse homem. Não podia ser um homem, tinha que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do homem não opera do jeito que operou dentro desse homem. Não, Senhor. As obras que ele fez identificaram que ali dentro morou o Filho do Homem. Eu sei que isso soa um pouquinho forte. Nós vamos ler aqui. Você tem que parar, você tem que perder o medo. Nós não perdemos a mente, nós não estamos num desvario. Isso já foi estudado por seus pastores desde o encontro de Betim, no encontro de dezembro. Estudamos esse encontro mais uma vez, levantamos nossas mãos e demos nossa mão de companheirismo. Isso é a verdade. Porque olhar para o Umbanda como um mero profeta, o diabo já não tem mais medo. O diabo já está pelo mundo todo dizendo que o William Branham é profeta. Há muita gente pelo mundo hoje carregando a mensagem. Um zelo religioso que parece, eu não posso assim citar, estamos numa cadeia muito grande, mas parece uma denominação. Inclusive colocando até a fotografia debaixo do profeta, debaixo do travesseiro para dar sorte, para curar, e carregando na carteira, e tantas coisas, batizando em nome de William Branham, e tantas coisas. Agora, a nós não interessa os fanatismos em torno disso, a nós interessa a verdade que há nisso. Se há muitas religiões que usam a Bíblia para fins espúrios e tantas coisas, mas a Bíblia é a verdade. Então a grande verdade que há a respeito desse mistério do Filho do Homem é que Jesus falou assim, ó, o mundo não me verá mais. Então as denominações estão pregando a segunda vinda de Jesus para que o mundo veja, mas o mundo não me verá mais, mas vós, quem? Os crentes, vós me vereis. Que Deus abra seus olhos e você possa rasgar esse véu chamado William Branham, o homem. Tira o véu da frente, olha além do véu que está atrás da cortina, porque Deus sempre se escondeu atrás de um véu. Os gregos queriam ver Jesus, ele deu a maior resposta que ele podia dar, a resposta mais perfeita: Senhor, queríamos ver a Jesus.
Quantos hoje querem ver Jesus? Muitos querem, porém o véu é que impede. O véu, a carne, o lugar onde ele se escondeu é que impede o povo de ver Jesus. O problema das pessoas que saíram do nosso meio e não conseguem ver Jesus no nosso meio é o véu de novo. É você, é eu, é o pastor Joaquim, é todos, é o véu. É você, irmã, ele não consegue ver Jesus por causa do véu. Contudo, ele está aí dentro. E ninguém deve tomar a ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor. O pastor Teixeira ontem falou algo profundo. Jesus disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Agora, como é que Jesus vai lavar teus pés hoje? Ele vai lavar teus pés através do seu corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Aleluias! Ele está te lavando, e você está lavando os pés dele. Aleluias! Na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 232, aliás, eu vou pegar o 221 primeiro, e eu vou terminar minha parte hoje com essa mensagem. Então amanhã, se o pastor Joaquim quiser, a gente continua. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia, e ele prometeu em Lucas 17:30, você tem que anotar em sua Bíblia, ele referiu-se a essa escritura em muitas mensagens. Lucas 17:30, ele disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Filho do Homem, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus Cristo. O profeta não faria uma declaração irresponsável desse tanto, sabendo que a igreja de Jesus Cristo do mundo todo estaria segurando em suas palavras, como entre a vida e a morte. Ele não faria uma declaração irresponsável se não fosse, ele não faria essa declaração se isso não fosse verdade. E isso é tão verdade que já há uma testemunha, ou uma multidão de testemunhas lá do outro lado da glória. Quando ele já viu aquela multidão além da cortina do templo, ele já viu aquele povo lá que está confiando em sua mensagem. Ele disse: eu preguei o mesmo evangelho de Paulo. Eles disseram: nisso estamos confiados. Se aqueles lá já estão confiados, e nós aqui? Nós podemos colocar nossa vida em cima dessa mensagem, porque quem falou não foi um homem, foi o Filho do Homem, usando apenas uma voz. Irmão, há um mistério, você tem que atentar para Apocalipse 10:7, nos dias da voz. A voz era de William Branham, mas quem estava por trás da voz era o Filho do Homem. Há um mistério em ouvir a voz do sétimo anjo no Espírito. Eu vou trazer só uma pequena amostra para você na mensagem Perseverante, parágrafo 232. Só uma pequena amostra da voz, para que você ouça com mais reverência, para que você dê mais atenção, para que você não se aparte das coisas que têm sido demonstradas, a nuvem de testemunhas. Agora, tomo todo espírito. Cada um de vocês é um espírito. Lembre-se, você nunca me viu, você vê essa velha casca desgastada aqui, que declara esta voz, letra maiúscula aqui. Agora, ou a voz
está vindo de Deus. Está escrito aqui. Eu não estou forçando a mensagem. Quem estava tomando aquela voz, se nós pudéssemos agora de novo assistir o filme O Fundo Clama o Fundo, você vai ouvir dizer: quem crê você que fala contigo? Crê que é Jesus Cristo? Pega isso do jeito errado e vão dizer que nós estamos dizendo que William Branham é Jesus Cristo. Mas toma do lado certo e você vai ver que aquela carcaça foi usada para que a voz de Deus pudesse ser ouvida por sua noiva. Você fala: mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Isso sempre me intrigou. Senhor, tanta gente ouve tua voz e eu nunca ouvi. Mas quando essas coisas caírem em meu coração, eu ouço a voz de Deus todos os dias. Nós também estamos em transmissão com a Rádio Brasil Central, já está no ar. Veja, vindo de Deus. Veja, ou esta voz, ele diz assim, agora, ou esta voz está vindo de Deus ou não está. Nós precisamos tomar uma posição. Ou esta voz veio de Deus ou não veio. Se não veio, tome sua posição e não perca mais seu tempo. Porém, se veio, firme sua posição, agarre-se a isso, como entre a vida e a morte. Veja, esta voz é apenas levada nessa casca, a qual eu trocarei algum dia por uma nova que não envelhecerá. Mas, amigo, cada um espírito. Então, quando você se move, veja, quando você tem controle aí, veja, isso interrompe. Apenas fique sentado bem quieto, fique em oração. Se Deus fizer alguma coisa, deveríamos ficar gratos a Ele, certamente. Louvai-o, ou então seja reverente e observe. Sabe, a coisa que mais precisamos é ficar reverente para que Deus possa falar. Quando o irmão Branham entrava em sua presença, ele conta que ele tirava o chapéu e um temor reverencial invadia a sua alma. Sabe, Deus não consegue falar com muita gente, eles não ficam quietos, eles não param, não há um temor reverencial, principalmente pastores. Agora, ele fala aqui, isso, eu quero deixar isso para mais tarde, o dom é saber sair da frente. A igreja está entrando numa hora para soltar o Espírito Santo, para que ele possa falar, para que ele possa interceder, para que ele possa curar, salvar. Sai da frente, tira as tuas ideias, tira teu pensamento, sai do caminho. Que este mesmo Filho do Homem, veja, ele prometeu e seria revelado nos últimos dias, como foi em Sodoma, sobre a terra. Agora ele pergunta, ele fez isso? Isso tem que ocorrer? Agora lembre-se, ele vem em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta, Filho de Deus, do Espírito, Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Irmão, irmã, ele não está mais debaixo do mistério para nós. O mistério já saiu, está completamente revelado. Ele veio à terra, revelou-se a você e mostrou que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O véu foi tirado. Agora Deus teve que usar um tabernáculo, uma carne, porque o corpo de Jesus, o corpo físico, a matéria, está lá na glória, intercedendo diante de Deus, ensanguentado, sujo de sangue. É esse cordeiro lá que te mantém aqui nessa noite. É esse cordeiro lá que está aguardando que entre o último eleito. Mas o Espírito, a vida que estava dentro daquele corpo, desceu do céu. Aquela vida desceu do céu e encarnou no seu corpo. Qual corpo? A sua noiva é o corpo de Jesus Cristo. Como o irmão Branham tomando como um membro da noiva, veja. Então,
Mas no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se, veja, com o quê? Não Filho de Deus, mas Filho do Homem, revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente. Malaquias 4 em sua Bíblia é o mistério do Filho do Homem com letra maiúscula. Quando o Filho do Homem se manifestar, correto? Veja, Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem, novamente para manifestar, Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, diante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. Disse, no entardecer haverá luz. Então veja, no entardecer, estamos no entardecer da era, no entardecer da história, no entardecer da igreja. É a hora do ocaso, é a hora do sol se pôr, ele não vai brilhar mais. Esse evangelho não brilhará mais um desses dias. Não no decorrer do dia obscuro, haverá luz, será um dia que não se pode chamar de dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que está aqui no Oriente, veja como o relâmpago brilha, do Oriente ao Ocidente, a mesma cabeça que está aqui no Oriente, está aqui no Ocidente agora mesmo. Ele não fala estará, ele fala está aqui. Você vai ler a mensagem do Mombrana e você vai ver como que esse mistério está revelado em todas as mensagens. O ministério do sétimo anjo foi revelar o mistério do Filho do Homem. Há muitas pessoas que pensam que o trabalho do Mombrana foi apenas curar os enfermos, foi apenas discernir os pensamentos. Um homem usado por Deus e que já morreu e que os seus seguidores o tornaram um profeta e assim por diante. Não, o ofício, o trabalho do Mombrana foi manifestar, revelar a chegada, a vinda do Filho do Homem. Veja, mas a mesma cabeça que está aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa, eu tenho vontade de cantar um hino, disse ele. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, através da justificação, santificação, todas essas coisas, mas o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Aqui com letra maiúscula. Quem é o Filho do Homem? Ele responde, o Filho do Homem é a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração, e ela é apta, ela é mais cortante do que uma espada aguda de 2 fios, ela entra cortando e sai cortando. O verbo encarnado, a palavra. Então esse Deus desceu à terra, entrou dentro de um vaso e teve liberdade para se manifestar. Agora, você não pode ter fé sem que você saiba o que você é. A igreja está descobrindo quem ela é. No dia que ela descobrir o que ela é, nesse dia se dará o arrebatamento. O profeta irmão esteve muito confuso por muito tempo sobre quem ele era. As pessoas diziam, Billy, afasta-te disso, que isso é espiritismo, é fanatismo, é parapsicologia, é telepatia e tantas coisas. Ele ficou em dúvida por muito tempo. Mas um dia, ele disse a sua esposa, olha, aqui está um pouco de dinheiro, eu vou me retirar, eu vou saber por que que eu tenho essas visões, por que que essas coisas me acompanham. Se eu não voltar, diga para o meu patrão colocar outro no meu lugar, porque eu preciso descobrir quem eu sou. E você tem que descobrir quem você é. Satanás vem por 2000 anos escondendo a verdade a nosso respeito.
vem nos tratando como servos, vem nos tratando como todas as coisas diferentes. Porém, a Bíblia fala no dia da manifestação dos filhos de Deus. Toda a natureza está aguardando que você descubra quem você é. O dia que você descobrir quem você é, se dará o arrebatamento. Sabe, o profeta disse que a igreja está como um elefante amarrado num cepo. Verdade? Amnésia. Ela não sabe mais quem ela é. Lá no Oriente eles pegam um elefante ainda bebê e eles precisam treiná-lo. Mas ele é um animal que é difícil de ser treinado. Então eles amarram num cepo. E amarram ele de tal forma que ele não tenha como se libertar. E por vários dias, se for preciso semanas, ele vai ficar preso naquele cepo. E ele vai tentar se soltar. E ele vai fazer força. E ele vai lutar. Mas um dado momento, algo vai entrar dentro dele que vai fazer ele ver que ele não pode se libertar. Ele se convence disso. O Corvo, o Jim lá, né? O João Corvo. Dali em diante, eles vão amarrar ele num cepo. Porque toda vez que ele der o puxãozinho, ele vai se lembrar que está preso. Assim está muita gente. Mas se ele descobrisse a força que ele tem, ele derrubaria o circo. Se você descobrir a força que você tem, toda essa enfermidade, todos esses vícios e coisas erradas, nada ficará diante de você. Um momentinho. Se creres, dirás a esse monte: monte, erga-te e planta-te no mar. Pode ser que você não vê nada, mas quando você falou a palavra, um grãozinho de areia começou a mover-se. Logo 2, 3, um punhado, e foi até que toda essa montanha foi removida diante de você. Por quê? Porque você exerceu o poder da palavra falada que está dentro de você. Jesus não disse se eu disser, ele falou se você disser. Então esse poder está dentro de você, é o poder de Deus que foi colocado dentro da sua alma. E essa luz do entardecer veio para nos mostrar isso. Amanhã? Amanhã. Vamos curvar nossas frontes. O profeta de Deus disse que Elias foi enviado à casa daquela viúva, porque ela era a única que tinha o mesmo calibre do profeta. E você está representado nela. Você está aqui tendo o mesmo calibre do profeta, porque você foi representado, foi predestinado junto com ele para receber essa palavra. Quem receber um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. O poder de Deus já está em você. Você tem que ordenar a essa montanha. O que é essa montanha? Uma dor na sua cabeça? Um filho que não quer chegar? Uma dívida que você não consegue pagar? Uma tentação que você tem? Você tem que ordenar isso, creia. Você tem poder. O poder de Deus, a palavra está em você. Essa palavra é Deus. Sois deuses. O poder da palavra que criou os céus e a terra está em você. Você tem que apenas soltar o Espírito. Solta ele. Dê liberdade para ele. Fala a palavra. Fala ela. Ordena agora essa enfermidade sair do seu corpo. Essa dor na sua bexiga. Esse cálculo renal. Essa dor na vesícula. Essa tuberculose. Essa tiroide. Essa enxaqueca. Esse cisto no ovário. Essa paralisia infantil. Cegueira. Fale a palavra. Ordene isto. Tudo que ligares na terra está ligado no céu. O diabo não pode segurar mais a igreja. Ela já sabe o que ela é. O Filho do Homem veio à terra para revelar para ela quem ela é. Você é filho de Deus. Você é o templo de Deus. Você é Jesus.
Você é a palavra. Aleluias. Senhor Jesus Cristo, eu declaro liberta e curada todas as pessoas que levantaram sua voz agora, crendo no poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluias. Quando eu estive na Venezuela, assistindo uma série, uma conferência, na cidade de Barquisimeto, ouvindo um pregador de cor, que veio de Nova York, falei exatamente Nova York. Com lágrimas eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a levar isso para o Brasil, para a minha pátria. Eu senti esse peso, esse país sobre meus ombros. E vocês todos estavam ali. Deus tem respondido a minha oração. Eu tenho dito e vou sustentar. Esse batismo do Espírito Santo é composto. Começa de um rudimento. Ser batizado em nome de Jesus Cristo por revelação. Pelo nome. Você que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Central, pela Rádio Anhanguera, usuários da internet, fique sabendo disso. Esse bom nome deve ser invocado sobre você, para você começar essa jornada de uma maneira correta para o arrebatamento. Temos, de fato, constatado de que estamos falando uma língua estranha para muita gente. Eles não entendem, eles não compreendem. Muitos temem, outros, por não entenderem, não compreenderem, não ter argumento, mistura isso com seitas e heresias. Mas, na verdade, isso é a única seita que os incomoda. É que os deixa inquietos. Você estaria pegando o trem quase na última estação. Se entrasse hoje para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que estamos sob o ministério do Filho do Homem, e mais do que isso, que Jesus Cristo veio em carne. Temos sustentado isso, que discernir o corpo do Senhor é ter o irmão, a irmã, como Jesus. Me permita esse testemunho. Quando a irmã Esmeraldina chegou no tabernáculo, há mais de 30 anos atrás, simples, sofrendo de uma bronquite asmática, faltava subir nas paredes com falta de ar. Essa pessoa simples. Que eu saí, quando voltei, a irmã Martemos tinha arrumado um serviço para ela. Eu disse, Jesus chegou aqui, você arrumou um serviço para ele? Você mandou ele para outra casa?
ela entrou em desespero e buscou a irmã Esmeraldina, que está aqui conosco até hoje. E teve o dia que ela deu a crise, eu fui atravessando a Avenida Goiás com ela para tomar uma injeção na veia, e eu orei ao Senhor Jesus. Como o Senhor me atendeu a respeito de minha mãe, nunca mais eu vi minha mãe ter aquela crise de falta de ar. Faça isso pela Esmeraldina. Nunca mais vi a Esmeraldina, a irmã Esmeraldina, com aquela crise. Eu entendo assim, que uma filha, um filho de Deus é menina dos olhos de Deus. Eu entendo que há algumas pessoas aqui com vergonha de suas roupas, de suas blusas. Se nós continuarmos o assunto de hoje de manhã, você vai perceber que quem viu primeiro a nudez de Eva foi a serpente. Eu não sei se eu vou continuar aquilo. O pastor Luiz Carlos disse, mas o senhor vai deixar isso? Eu não sei. Nós temos que obedecer uma linha. E Deus está, de fato, meu ouvinte, dedicando uma atenção especial para você que está ouvindo das 9 horas para cá, somente, pela Brasil Central. Deus está nos chamando para um ajuntamento. Esse ajuntamento não tem político. Você diz, mas então o presidente Lula não pode ir no arrebatamento? Pode. Ele tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crer no profeta de Deus, lavar os pés dos santos. Aí ele vai ver o que é fome zero. A nossa igreja é fome zero. O irmão Machado falou certo. Ele começou lá no Piauí com a fome zero. Mas a igreja do Piauí é fome zero. Muito antes de chegar lá. Eu creio nisso. Eu admiro. Não estou... Mas você diz, mas e o senador? Ele pode ir também? Pode. Ele tem que se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crer que Deus nos enviou um profeta, cair do pedestal dele, e a primeira coisa que ele vai vomitar é a política. Que o diabo ofereceu para Jesus lá no Monte da Tentação. Todo o reino do mundo. Todos podem estar no arrebatamento, desde que entrem nele. A condição, a roupagem é do Senhor da grande ceia. Por isso é que você está com vergonha da sua blusa, da sua saia. Você vai ficar com vergonha dela, não é só aqui dentro, não. Lá fora também. Essa coisinha apertada. A serpente vê isso aí, por dentro. Mas nós não vamos pregar mais. Aqui está um horário próprio para o irmão Carlos receber de volta a programação da Brasil Central em nossos estúdios, aqui no Tabernáculo da Fé, na Rua Senador Jaime, número 1337, em Campinas. Professor Carlos Roberto, é contigo. Então, irmãos, agora ficamos mais à vontade. Vamos ficar de pé. Estamos ainda com essa cadeia de conexões, também da Rádio Monte Sinai, FM, lá de Divinópolis, Minas Gerais, pastor Divino Pedrosa. Nosso abraço, pessoal da Rádio Anhanguera, internet. Nós vamos apreciar e participar do hino 42 do Inário com o Grupo da Fé. Jesus me transformou.
é o hino. Jesus me transformou. Não foi combinado, mas está aqui o título do hino. Jesus me transformou. Vamos cantar. Aleluia. Digamos todos, Deus abençoe o pastor Júlio César. Oremos agradecendo. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esta bênção espiritual, por este banquete espiritual. Aleluia, graças a Deus. Continue falando conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Dê o seu abraço fraternal, 7h30 da manhã. Amanhã nós, os pastores, estaremos aqui. Às 3 horas da tarde, amanhã já tem oração aqui no tabernáculo. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Rádio Anhanguera, 18h30. Amanhã novamente.